Havia um mito atrás de cada gato dessa rua. Eles eram tão pequenos, medrosos e sequer sabiam se localizar nessa cidade grande. Em contrapartida, eles se ligavam por algo maior. Era como se no fim do mundo, tudo que eles haviam feito seria contemplado e usado como exemplo aquilo que os seres humanos nunca fizeram. Havia sadismo, tristeza e solidão, mas também havia compaixão, experiência e quesito que nenhum outro ser humano consegue praticar. A monótona, sem graça e trabalhosa rotina. A vida particular de um gato. A vida era muito mais simples quando todos ouviam as nossas vozes. Ela se desfazia conforme o som da guitarra, suas orelhas abanavam e se recluíam. Havia dor, mas havia curiosidade. A dor sempre foi um movimento acolhedor, um gerador de outros sentimentos. Tudo o que sentimos inclui parte de doer. Seremos mais que medrosos quando todo esse terror nos dominar. Farei questão de olhar nos seus olhos e dizer: serei mais que aquilo que você viu. Você sempre terá parte de mim, mas nunca poderá tocar a sua própria alma, buscando solucionar a falta que eu causei, assim como você deixou uma lacuna em mim. Mudamos. De duas pessoas que um dia foram conectadas, hoje vejo que somos apenas lembranças. Às vezes, me imagino tocando seu rosto lindo, o desenho da sua boca, a maquiagem, seu cabelo que eu tanto adorava. Haverá mais de um dia que eu pensarei em você, mas o meu tempo está acabando. Nós não somos mais os mesmos. Eu sei que você pode me escutar. Eu sei que minhas palavras podem ser vazias para qualquer outra pessoa. Mas, nesse momento, a viagem dos meus pensamentos me leva a você, seu riso e nos poucos momentos que eu pude te ver, onde nós nunca nos falamos, mas diversas vezes sentimos. E mais os gatos andavam em bando. Eles se uniam em prol do bem maior. Todos podem ouvir suas falas em tom de julgamento. Novamente, eles caminhavam buscando alguém que nem sempre estava lá, estava perdida. A garota caminhava sozinha por uma rua estreita, passava por terrenos baldios e recitava aquela mesma oração a que sua avó lhe ensinara. Por que Deus desapareceu no momento em que essa pobre garota mais necessitava? Havia algum mal em proteger uma vida inocente que apenas o plano astral poderia compreender? Mas ela avistou um pequeno animal, o onipresente. Com um miado ele a conquistou, com um toque ela o fez sentir o amor. Naquele momento, a verdadeira sensação de acolhimento aconteceu. Talvez, quando eles voltarem dessa intensa e solitária jornada, percebam que tudo isso não passou de uma pequena porção do que é a vida. E, quando ele se for, vai olhar nos olhos dela e dizer: eu te amei completamente. Te amei desde o momento em que vi o seu rosto. E, quando estivermos do lado de lá, espero que possa sentir um pouco do meu sangue. Não coloque as luvas, ele não teve culpa. Quando eu partir, você vai olhar para trás e dizer que me amou naquele momento como amou no dia de ontem? E os gatos estão realmente tristes, observando dos dois lados uma travessia nervosa e caótica. Uma vida cheia de aventuras os levava a uma personalidade sem medo de viver, sem medo de serem esquecidos, e o mais importante, sem medo de querer sempre o melhor. A satisfação que eles propunham a si mesmos os faziam serem preparados para o pior. Mas a garota presenciou aquele fatídico dia. Seu amigo estava jogado ao chão, seu sangue escorria.
Mas se os gatos são tão fortes assim, ela se questionava o porquê de seu pequeno amigo estar agonizando. Ela era muito inocente para entender que ser forte não é o mesmo que ser resistente. Sua pequena vida era um nada comparada à de seu amigo. Eram vidas ligadas, mas nunca conectadas. A menina caminhou de volta para casa. Ela segurava o choro para não decepcionar seu amigo, mas no fundo queria abrir seus olhos e desabar. Estava nervosa, triste, confusa. Chorar até o mundo notar a sua dor e sua falta. Ela nunca contou nada a ninguém. A menina torna-se lembrar dele toda vez que assiste a TV. Ela imagina tudo aquilo que nunca presenciou e se junta ao funeral de expectativas e memórias de um gato.